muito ácido não, viu? PF apreende $35 mil e 16 mil reais em dinheiro vivo com ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu mandato de busca e apreensão em endereço de Bolsonaro e prisão contra Mauro Cid, ex-assessor. Na casa de Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foram encontrados $35 mil e 16 mil reais em dinheiro em espécie. O ex-ajudante de ordens foi preso pela PF sob suspeita de participar de um esquema de falsificação de carteiras de vacinação. Mauro foi ouvido pela polícia, mas preferiu ficar em silêncio. Ele não foi ouvido, né? Além de Mauro Cid, boa. Ele não foi ouvido, né? Não foi ouvido. Ficou em silêncio. Além de Mauro Cid, foram alvos do mandato de prisão Luiz Marcos dos Reis, ex-ajudante de ordens, Max Guilherme de Moura e Sérgio Cordeiro, seguranças de Bolsonaro. Ailton Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PR do Rio de Janeiro em 2022. E João Carlos de Souza Brecha, secretário da Prefeitura de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, reduto bolsonarista da Baixada Fluminense, de onde teria sido operada a fraude. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também é alvo da investigação. De acordo com a Polícia Federal, os alvos da investigação teriam realizado as tentativas de inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Mauro Cid era uma espécie de braço direito de Bolsonaro, relação que o levou a entrar na mira da PF. Ele foi um dos indicados pelo vazamento da apuração utilizada por Bolsonaro em uma transmissão de 4 de agosto de 2021, em que contestou a segurança do sistema eleitoral e levantou suspeita de fraude nas eleições de 2018. Informações obtidas a partir da quebra do sigilo telefônico de Cid também indicaram a participação na live de 21 de outubro de 2021, em que Bolsonaro fez uma falsa associação entre a vacinação contra a Covid e o desenvolvimento da AIDS. Cid também é investigado no inquérito das milícias digitais por transações suspeitas em favor de Bolsonaro, também descobertas pela PF a partir da quebra de sigilos telefônicos e bancário. Márcio, eu vou só fazer um comentário rápido. Presta atenção. Encontraram $35 mil e 16 mil reais. E 16 mil reais. E o cara vai ser indiciado por falsificação em carteira de vacinação. Olha como tá errado isso. $35 mil, ele já teria que explicar por que ele tá com essa moeda, que não é uma moeda do país, dentro de casa. Como é que ele tem? Ele vai viajar no outro dia? Exatamente. Ele tá com o passaporte ali de direito de compra. Como é que ele tá com dólar? Então. Porque o foco aí é bem objetivo, né? Eles querem outra coisa. Mas vai pegar pelo dinheiro também. Exato. Vai responder. 16 mil ainda está dentro do valor. 16 mil reais ainda pode ter, né? Acho que chega a 32 mil reais, pode ter, mas o dólar não. Você pode ter quanto você tiver quiser ter em casa. A questão é você comprovar. O permitido por lei tem aí. Você vai ter que comprovar uma transação ou alguma outra coisa de origem do dinheiro. Tá. Permitido por lei. Eu tenho $1 milhão em casa. Quem tiver com $1 milhão em casa... Parabéns pra você. Parabéns pra você, mas se você não tiver uma justificativa... Opa, me explica isso aqui, recolhe. Perdeu. Agora, essas duas lives que são mencionadas aí é muito perigoso, viu? Foram afirmações, assim, totalmente desnecessárias, tá? Totalmente fora de contexto. Eu não sei por que aí começam as críticas ao governo anterior. O que um presidente da República vai numa live falar a respeito desse tema? Ele pode vir agora e dizer que, mas eu não afirmei. Tá, mas você falou sobre isso. Então você tem responsabilidade, porque a agenda política quem faz é o presidente do Brasil. Eu não posso vir numa live... o cara era presidente do Brasil. Tinha um alcance, sei lá, milhões ele alcançava em 1 hora de transmissão. Qualquer coisa que ele falasse ali, influenciava. Márcio, se a gente conseguisse colocar a nossa caneca lá, o Brasil inteiro ia conhecer a nossa marca. Vamos colocar uma situação bem clara. Vamos fazer um comparativo. Quando o Lula teve agora e fez a declaração referente à Ucrânia, a guerra da Ucrânia, isso repercutiu mal. Então, quando as pessoas estão no mandato, no poder, elas têm que ter a responsabilidade do que fala. E o que está acontecendo aqui é isso. Está sendo cobrada a responsabilidade do que foi dito. E tem que ser cobrado mesmo. E tem que ser cobrado. Agora, a questão, mas só foi a carteira de vacinação. Não, é um ato. É o ato. Se foi comprovado ilicitude no ato, tem que responder por isso. Tem que responder pelo crime. Tem o Código Penal lá, provavelmente ele vai responder por falsidade ideológica, que é o crime do 171.
e vai ter que cumprir. Ah, mas o outro não interessa. Não, não é o outro. É que tá. O pecado de um não absorve o pecado do outro. Por isso que a gente fala o seguinte, Márcio, a gente faz algumas transmissões, participa de outros programas e eu falo, o governo atual não é o meu chegado, tá? Isso é bem claro, não quero esse atual. Mas também não vou ficar passando pano pro anterior, não. Cometeu erro, tem que condenar. Da mesma forma que esse aí fez a transmissão que criou uma correlação entre vacinação e AIDS, tem que pagar, entendeu? Que venha a público, na mesma proporção de que ele divulgou, ele venha e esclareça. Na mesma proporção. Como também o atual fez uma brincadeira com os autistas, não foi? Sim, que já viralizou o negócio. Viralizou, aí ele já veio, né? Não era isso que eu queria dizer, tá, mas você disse. Isso. Então você, pelo cargo, venha, esclareça e não faça mais isso. Peça desculpas. Exato. Não é só pedir desculpas, Peça Márcio. desculpas. Não é só pedir desculpas. Sim. Porque aquele rapaz lá do Flow Podcast, lembra o tal do Monark? Perdeu. Que em perdeu. 24 horas a vida virou de cabeça para baixo. Mesmo ele vindo numa outra transmissão e pedindo desculpas, ele achou que era só pedir desculpas. Ele teve que sair da composição da empresa. Acabou. Eu assisti a transmissão, o vídeo dele, e eu te digo, tem aquela frase onde a emenda sai pior do que o soneto. Então, talvez, se ele tivesse falado a besteira que ele falou e emitido uma nota oficial pedindo desculpas e calado a boca, as pessoas talvez, realmente ele cometeu um erro, até no Senado, essa questão de apologia ao que nazismo, o negócio pegou. É a responsabilidade que você tem quando se torna um comunicador. Perfeito. Mas quando ele foi fazer a live de pedido de desculpas, meu amigo, Márcio, eu venho pedir desculpas pra você, eu tenho que olhar no seu olho e falar, eu errei, me desculpa, não era isso que eu queria falar. Certo? Não eu dizer assim, Márcio, eu falei errado, entendeu? Assim, não era isso que eu queria falar. Se você puder me perdoar, me perdoa. Mas eu não errei. Bom, então você não pediu desculpa, né? Exatamente, você não pediu desculpa. Você está justificando o teu erro. Agora, Bolsonaro vai responder. Vai ter que responder pelas duas afirmações. E isso vai ter desdobramento. Já tem situações de pessoas que estão envolvidas, que têm informações sobre outras situações, ou outros casos graves. Não, estão levantando o negócio do caso da Marielle. Então tem tudo isso aí, tá nesse bojo. Então vamos esperar a coisa maturar um pouco mais, né? Para poder trazer. Não, mas tem que trazer, a gente precisa trazer isso que vai dar pano para manga.